37? Obrigado. Vamos para a página 39, então. Página 39. Obrigado. Na página 38 diz assim, ó. Portanto, está cortando a cabeça? Está cortando a cabeça. Portanto, da página 38, no finalzinho dela, nas 3 últimas linhas, diz: portanto, Jesus, como mestre, por excelência, observava-se as qualidades características de um professor, como autoridade. Ele tinha versatilidade, flexibilidade, força de vontade, objetividade para aplicar as lições, criatividade para diversificar os métodos de ensino. Por isso, contava histórias. Jesus contava histórias, sim ou não? Sim. Parábolas, dramatizava, fazia dramatização, ilustrava as lições importantes. Ele também conhecia, compreendia, amava e observava as pessoas e sabia como cativá-las, e prendia a atenção dos seus ouvintes, pois comunicava uma linguagem acessível a todos. Vai um pouquinho mais para baixo aí, onde está escrito no início, um pouquinho para baixo, no meio da folha aí, ó. Está escrito aí, né? Um pouquinho recuado, está escrito no início, na página 39 ainda. No início do seu ministério terreno, Jesus escolheu 12 homens e fez seus discípulos. Apesar de suas limitações, esses homens eram limitados ou não? Sim. Esses homens aprenderam novos conceitos e práticas e transformaram o mundo. Price comenta sobre essa competência de Jesus de ensinar aquelas pessoas pouco instruídas e fazê-las desenvolverem de tal maneira para servirem de inspiração para o mundo. Isso significa a sua arte de ensinar. Ou seja, ele pegou pessoas pouco instruídas, pescadores, analfabetos, e transformou eles em homens que hoje são comentados, irmão. Sabe o que eu acredito? Eu ensino hoje aqui, porque eu estou ensinando o método de Jesus. Não estou ensinando o método meu. Que daqui vai sair homens que vai transformar o mundo, mulheres que vão transformar o mundo, através do poder da palavra. Irmãos, nunca se ache incompetente. Jamais se ache incompetente. Eu não sou incapaz, eu não tenho capacidade. Não, nunca se ache incapaz, nunca se ache limitado. Se você está aqui na escola hoje é porque tem um propósito. Você não está sentado à toa aqui. Foi Deus que colocou você aqui e colocou você por um propósito muito grande. Viu? Em nome de Jesus. Deus vai te usar e vai te usar muito. Cada aluno do IBAD, você sabia que esses livros do IBAD, todos eles foram feitos por alunos? Todos os professores do IBAD, todos os livros do IBAD, esses livros aqui, foram feitos por alunos do IBAD, que se formaram no IBAD. Todos eles. São livros profundos, são livros de pessoas que se formaram no IBAD. Tá? Eu falo que, e repito sempre, o meu sonho é que daqui saiam professores da escola dominical, aqui saiam líderes para ensinar mulheres, daqui saiam professores que formem novos núcleos do IBAD. Você pensa que eu vou ficar triste amanhã e falar: pastor, eu estou abrindo um núcleo lá na minha igreja. O Guilherme, por exemplo, fala amanhã: pastor, eu quero abrir um núcleo aqui na minha igreja aqui do IBAD. Eu vou ser o primeiro a dar respaldo. Um pastor ligou lá de Santa Rita, está abrindo um núcleo lá, pastor Rafael. E ele falou: pastor, eu te dou todo o suporte. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou aí, vou assistir às aulas e vou repassar para eles. Eu falei: se você quiser aplicar o que você quiser também, nós estamos aqui para somar e ver crescer. De repente a Rose falou: quero ter um núcleo lá no Cristo Redentor e quero ensinar os irmãos. Vai ser a minha alegria, irmãos, né? Que a pastora abra um núcleo lá do IBAD e que outras pessoas se formem. Eu falo isso sem demagogia, porque aqui na cidade, né, pastor Valdeci? Nós temos vários pastores. Na minha época, pastor Valdeci é testemunho. Da Jesus de Nazaré, onde nós estávamos, saiu pastores para Descalvado, Analândia, Palmeiras, Luiz Antônio, saiu para Pirassununga, para Aguaí e outros lugares. Foram formando, falou: vai lá. Eu vi que ele tinha capacidade, ele estava numa igreja que estava parado lá, encostado muitos anos. Eu falei: não, essa pessoa tem capacidade, vai lá. Ele ia lá para a igreja crescia, o povo cresceu, a igreja cresceu. Então o meu sonho e daí saíram vários pastores, não só em Santa Rita, como em Pirassununga, Aguaí, Analândia e tantos outros lugares, Ribeirão Bonito. E aqui na cidade,
Tem pastores que tinham medo de pegar um microfone na mão. E hoje tem igrejas enormes aqui na nossa cidade. Tá? Imensas aqui na cidade. Para a glória de Deus. Então, você não está sentado aqui à toa. Assim como Jesus escolheu os 12, Deus se colocou aqui sentado para amanhã ser um líder e ensinar e combater essas heresias que estão por aí, irmãos, tentando distorcer a verdadeira palavra de Deus. Amém? Bom, vamos lá. E outra coisa, quando você for ensinar, se você estiver ensinando, já que eu estou falando aqui de futuro ensinador, nunca despreze, tá, aqueles que têm menos sabedoria que você. Porque eu sei que aqui, vocês que estão sentados aí, tem coisas que vocês sabem que eu não sei. Eu sei que tem coisas que vocês sabem que eu não sei. E nós todos aprendemos um com o outro. Então, nunca se ache superior. Quando uma pessoa fizer uma pergunta que você acha que uma pessoa, mas que pergunta boba, é boba para você, mas para ele não sabe. Então não fale com arrogância, tá? Outro dia eu vi um irmão aqui, fez uma pergunta para ele, ele falou: louco, isso aí não é pergunta que se faça. É pergunta, se ele tem dúvida, é pergunta que se faça. Então seja humilde, não pise nas pessoas. Jesus falou e teve ao lado de analfabeto, de cego, de coxo, de criança. Ele não desprezou nem as crianças. Ladrão, prostituta, para eles, todos eles tinham o mesmo valor. E no reino de Deus é assim, tá bom? Aqui, ó, no meio da página 40 diz: que saborosa, vem para baixo aí, que saborosa e inesquecível aprendizagem. Tanto a arte de ensinar adotada por Jesus, o mestre compassivo, foi superada por nenhum outro através dos tempos, e continua sendo de inspiração e padrão para todos os mestres. Ninguém superou o ensino de Jesus e ninguém vai superar, tá? O métodos de Jesus aí na página 30 e 41. Métodos e técnicas do ensino de Jesus. Achou aí? Bom, vamos lá. Os recursos e métodos e técnicas escolhidos por Jesus serviam por meio para alcançar os objetivos do seu ensino. Por isso, para chamar a atenção dos seus alunos, usava estratégia de fazer perguntas. Você vê que de vez em quando eu faço pergunta aqui? Sim ou não? Sim. E é umas perguntas que fica pondo a gente na parede, né? É chato, né? Não, para quem está fazendo a pergunta e sabe, é bom, é gostoso. Mas para quem está sendo feita a pergunta e ele não sabe, ele fica: puxa, por que eu não sei essa pergunta? Não é? Poxa, ela deixa a gente na parede, não deixa, pastor? Deixa a gente na parede. Mas ela é boa, a pergunta, ela é boa. Quando você for ensinar uma criança, principalmente, comece fazendo pergunta para ele. Criança, você sabia como se chamava aquele homem que rasgou um urso no meio? O menino que rasgou um urso no meio? Não sabe? Que rasgou um leão no meio? A criança fala: quem será que rasgou um leão no meio? Vai querer saber, tá? Então, na hora de ensinar, faça perguntas. Faça pergunta. Daqui a pouco eu vou fazer umas perguntinhas aí. Então, faça pergunta, porque a pergunta deixa a pessoa atenta, tá? Deixa a pessoa atenta e ele aguça a vontade de entender o que está acontecendo, ok? É uma das estratégias. Jesus fazia pergunta. Certo dia, Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, com a finalidade de levantar uma discussão, para ouvir deles o que dizia sobre eles. Como nós fizemos uma pergunta aqui no começo, não foi? Jesus chega para os discípulos e fala: vou fazer uma pergunta para vocês. Quem que eles dizem que é o Filho de Deus? Quem que eles falam de mim? Aí começou a discussão. Um disse que você é Elias, outro disse que você é Jeremias, outro disse que você é um grande profeta. Falou: tá, e vocês, o que vocês dizem? Aí, opa, agora apertou, né? Que é fácil a gente falar: o outro falou isso, agora o que você disse? E outra, na escola dominical, se você estiver ensinando um dia, não sei se já aconteceu com você, aquela pessoa que ele faz uma pergunta que ele já sabe a resposta, mas só para pegar o professor. Tem ou não tem? Tem, mãe? Tem? Mas ele faz só para falar: essa professora não sabe, né? Ou aquela pergunta que ele faz, mas ele está, por exemplo, ele está com raiva de alguém, ou de alguma coisa, ele quer que o professor fale aquilo para acusar o outro. Chegou uma vez um irmão falou assim, fez uma pergunta para mim assim, na escola dominical, olha a pergunta dele. Ô pastor, me responde uma coisa: crente que toca na igreja e vai tocar no baile também, é certo? Botou na parede, rapaz. Você imagina quem é, Rose? Aí ele fez, porque o irmão que fez isso estava ali. Entendeu? Estava lá e ele sabia que o irmão tinha feito aquilo. E como quem diz: não, agora ele vai catar o irmão, né? O pastor, é certo, a pessoa que toca na igreja, toca na... Sabe o que eu fiz? O que eu fiz? Eu já sabia a resposta,
né? E eu sabia que ele estava perguntando aqui para me colocar na parede. Eu respondi para ele com uma pergunta. Falei, olha, eu sei a minha resposta quanto a isso, mas antes eu gostaria de ouvir a sua. O que você tem para dizer a respeito disso? Aí, não, é você, o que você acha? É certo ou errado? Eu falei, você quer saber de mim? De você. O que você acha? Eu acho que é errado. Aí ele teve que falar, né? Não, é errado. A pessoa... Aí começou a ter a discussão, aí caiu todo mundo em cima dele. Uma vez, quando quiseram fazer isso com Jesus viu que era uma pergunta capciosa, falou, mestre, é certo dar tributo a César? Aí ele falou, de quem é a esfinge que está lá? Outra vez chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, é o seguinte, o batismo de João ele falou assim, era da terra ou do céu? Não, primeiro perguntaram para ele se João Batista era certo, né? Não sei o quê. Aí ele responde com outra pergunta. O batismo de João era da terra ou do céu? Aí os fariseus olhou e falou, rapaz, e agora? Se a gente responder que é da terra, essa turma que está aí vai apedrejar nós. Se nós falar que é do céu, nós estamos concordando com ele. E agora? Falou, agora você se vira, você fez a pergunta? A gente não sabe responder. Eu também não respondo a sua, então. Enquanto você não responde a mim, não responde a sua. Pronto. Eles queriam pegar Jesus respondeu com uma, né? E respondeu ao povo. Pedro, somente sendo revelado pelo Pai a resposta dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Também pregava, no finalzinho, na última linha, penúltima linha, também pregava palavras, na última linha, que chamassem a atenção dos ouvintes, ou simplesmente iniciasse uma conversa, contava uma parábola, histórias da vida cotidiana, como fez a uma mulher samaritana, né? Chegando para ela dizendo, dá-me de beber. Você observou que muitas vezes Jesus usava o método assim, ele ia falar, a parábola da rede, ele estava na beira do mar. Quando ele falou a parábola do semeador, ele estava na beira do campo. Quando ele falou do arado, quem coloca a mão no arado não pode olhar, estava acontecendo algo semelhante ali. Então usava coisas da época. E o que nós temos que fazer? Usar coisas dos nossos dias para exemplificar também, durante o sermão, o que está acontecendo. Tá ok? Vamos lá? Dá-lhe de beber. A partir desse simples pedido, iniciou-se a conversa. Vai aí no assim, ó. Tá aí, ó, na quinta, sexta linha aí. Assim, os métodos e técnicas usados por Jesus despertavam o interesse de todos, porque além das lógicas concisas, suas estratégias estavam sempre no nível de compreensão dos seus alunos e ouvintes. Ao proferir diversos discursos do Sermão do Monte, Sermão da Morada Celestial, Sermão do Juízo Final, Jesus usou recursos visuais, como figura de uma árvore estéril para ensinar a necessidade de fé. Naquele tempo não tinha data show, tinha. Então ele usava um recurso da época, os recursos visuais da época. A figueira, que era estéril, que não dava fruto, né? A moeda, para ensinar os deveres dos cidadãos. Os campos prontos para a ceifa, para ensinar o princípio de urgência. Dessa maneira, seu estilo, apesar de simples, era profundo e dinâmico e direto. Jesus, através dos seus símbolos, ensinou o desconhecido a partir do conhecido. Ou seja, ele ensinou aquilo que era desconhecido a partir do que era conhecido. E sempre começou seu ensino do ponto em que se concentrava seus ouvintes, daí conduzi-los ao ponto que desejava alcançar. Esse é o segredo de um sermão, irmãos, da revelação da palavra. Por quê? O que acontece? Qual é o segredo de um sermão, ele ter êxito? Você vai falar sobre o cego de Jericó. Você vai lá e conta a história do cego de Jericó. O cego de Jericó foi lá, não sei o que, tal. Pronto, terminou. E a turma fala, tá, e daí? Eu já sei. Não é? Aí, como eu aplico aquilo? O problema não é você contar a história, é como aplicar aquele sermão para os nossos dias. Jesus pegou algo que estava acontecendo e aplicou no reino de Deus naquilo. Aí que vem a revelação, aí onde você tem que cavar, aonde você tem que... Aí você fala, nossa, de onde é que o irmão tirou isso? Ele foi para o joelho, ele orou, ele leu, ele participou de um curso de teologia, ele não tirou de nada. Não surgiu ali, Deus vai me dar. Deus vai me dar e Deus fala, não toma esse negócio aí não, pai, eu vou te dar. Você não lê a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não se esforça, como que eu vou te dar o quê? E fala um monte de abobrinha, né?
É que nem aquelas pessoas que tem um tema no congresso e falam assim, irmãos, eu não vou pregar nesse tema aqui, porque Deus mandou pregar outra coisa. E quando ele termina o sermão, ele não falou nada, aí você vê que não foi Deus que mandou ele falar grande, não. Aí ainda joga a culpa em Deus. Fala, Deus, foi eu que mandei você falar toda essa besteira aí? É que na verdade não tinha cabedal de conhecimento suficiente para falar daquele assunto. E como ele não tinha, dá uma desculpa. É uma muleta, né, teológica, que a pessoa usa, porque ele não tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento, se a pessoa pôs aquele tema ali, porque ele orou, a igreja orou, todo mundo orou, Deus revelou para eles, agora todo mundo está errado e ele está certo. Não, Deus mandou falar em outro lugar. Já é um problema sério, né? Bom, outra coisa, quando você for falar, qualquer público, escola dominical, veja o público que você está falando. Você vai falar para criança, você não vai falar palavra difícil para criança, vai? É um público jovem, use uma linguagem jovem, que os jovens vão entender, coisas que passam pela mente do jovem, use a passagem que falam sobre os jovens. Terceira idade, você vai trazer a mesma mensagem para o jovem para a terceira idade? Ela fala de namoro? Para a terceira idade? Porque vamos falar aqui do namoro cristão agora, como que é, irmão? 80 anos, 70 anos. Não, você ia falar de viuvez, Então, o público que você vai, por isso que não pode ser uma mensagem engessada. Pergunte qual é o público, qual é o tema, qual a finalidade daquela mensagem que você vai trazer, que público é aquele que você vai falar, para você chegar lá e já ter uma noção do público que você vai falar, tá? Vamos lá. E sempre uma mensagem cristocêntrica, tá? Página 43, a essência do mestre, terceira linha aí, página 43. A essência do mestre também é constatada na maneira dele se alegrar com o sucesso dos seus alunos. Apesar de terem sido inicialmente uma pessoa de poucas instruídas, depois da convivência, aprenderam com Jesus e desenvolveram integralmente as suas áreas, ou seja, a área espiritual, no conhecimento, nas atitudes, nas ações, nos relacionamentos, na maneira até hoje, que temos de forma tal que até hoje nós temos deles exemplo de vida, nas pessoas que Jesus ensinou, né? Eu fico feliz, irmão, sabe que outro dia chegou uma pessoa para mim e falou, pastor, tem um irmão que frequenta a nossa igreja lá, olha, ele fala, hoje ele não vem na aula, por isso que eu estou falando dele. Ele falava tanta besteira, mas tanta besteira. Depois que ele começou a falar esse curso de teologia, mudou tanto. Nossa, ele amadureceu de uma tal maneira e é outra pessoa. Eu falei, é outra pessoa. Hoje a gente até faz pergunta para ele, ele responde da gente. Então, quer dizer, eu fico feliz em saber disso, né? Ninguém dava crédito para ele. Hoje ele é uma pessoa, chamaram ele já para pregar, chamaram ele para ensinar na escola dominical. Olha, então é sinal que o povo está confiando nele. E é uma pessoa que o povo rechaçava ele. Rechaçava. E outra pessoa que está fazendo aqui com a gente, está sendo chamado para pregar em vários lugares. Ninguém chama para ele hoje. Às vezes eu falo para ele, você pode ir em tal lugar? Eu tenho uma agenda. Mas bom, eu fico feliz que ele tem agenda. Glória a Deus, que Deus está usando, tá? Portanto, aqui ó, vamos aqui, portanto, aqui ó. Aqui no livro de Atos, na visão do ensino da igreja primitiva. 3.2. No livro de Atos, observa-se a visão do ensino da igreja primitiva, continuar fazendo a ordenança de Jesus. Vamos resumir aqui? Ou seja, você notou que o livro de Atos ele não termina? É um livro que não tem uma saudação final, olha. Então que a graça e a paz e nosso Senhor não tem. É como se tivesse colocado uma vírgula no livro de Atos, já notou? Lê o finalzinho do livro de Atos, você vê que não tem uma saudação final, sabe por quê? Porque na verdade ali só foi colocado uma vírgula, é nós que vamos continuar escrevendo o livro de Atos. Amém. Tá?